do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, pecadores. Nossa Senhora da Assunção. São Luís, rei de França. Ontem foi a festa de São Luís, rei de França, né? 25 de agosto. São Luís foi o rei que mais tempo ficou numa cruzada na Terra Santa, anos. Nasceu o filho dele lá, inclusive. Foi a 2 cruzadas, né? Um rei realmente excepcional. Então essa vai ser a última aula dessa primeira fase sobre cruzadas. Nós vamos entrar na próxima aula, que talvez seja próximo sábado, sobre a Revolução Francesa. Aí vão ser realmente muitas aulas também. Então, nesta última aula aqui, eu queria falar um pouco sobre o exército cristão, sobre as armas, né, que eram usadas naquela época, e sobre 2 personagens de peregrinações, para ilustrar. Eu falei muito dessas 2 pessoas, mas eu queria fechar falando um pouco mais de detalhes sobre elas, que é o rei da França, o rei Filipe, e o Fouque de Anjou, que fez 4 peregrinações a Jerusalém, que é um negócio inacreditável naquela época, né? Então vamos começar falando aqui do exército cristão, né? O exército cristão, ele se compunha de 50 a 60 mil combatentes. É um número absolutamente inaudito na história do Ocidente, até aquela época, né? Para ter uma ideia, e eu estou citando agora aqui coisas do livro do John France, né? O John France é um grande escritor militar, né? Da história militar, né? Da Primeira Cruzada. Então, Victory in the East é o nome desse livro. A Military History of the First Crusade, John France, é um grande historiador inglês. Então, o John France diz o seguinte, para a gente ter uma ideia de quão grande era esse exército da Primeira Cruzada, o Guilherme o Conquistador, né, o Duque da Normandia, ele conquistou a Inglaterra em 1066 com uma força de 14 mil homens. Então, os cruzados eram 60 mil. E desses 14 mil do Guilherme o Conquistador, isso incluía os marinheiros. Então, na batalha, né, pessoas que invadiram a Inglaterra, eram 8 a 9 mil homens, dos quais 3 mil montados, né? Mesmo essa quantidade de 8 mil homens, 3 mil montados, se atravessar o Canal da Mancha em 1066, com necessariamente mais do que 3 mil cavalos, não é brincadeira, né? É uma operação logística de envergadura, né? Continuando aí a comparação desses exércitos, do exército cristão da Primeira Cruzada com os exércitos que se usavam na época, né? Em 1081, Roberto Guiscard, né, que era o duque da Apulia e da Calábria, ele empreendeu a conquista do Império Bizantino com um exército de 15 mil homens. O Império Bizantino era o mais rico de toda a cristandade, né? 15 mil homens ele achou que iria conquistar, e talvez tivesse conquistado, não fossem outras coisas que aconteceram no processo, né? E ele acabou morrendo no meio dessa guerra, né? Então, a Primeira Cruzada, então, era uma coisa sem precedentes, né? Seja pelo tamanho, seja pelo objetivo. Normalmente, as guerras na Europa eram guerras de vizinhos, né? Raramente havia uma guerra para você ir para muito longe de casa, né? Nas guerras feudais, né, a obrigação
do vassalo feudal era lutar por 40 dias a um dia de distância da casa dele. Então, como é que você iria montar, então, um exército de 50 a 60 mil combatentes para lutar a 4.300 quilômetros de casa, né? Que era a distância de Jerusalém? É um negócio realmente inaudito, né? E não era só por 40 dias, eles levaram 3 anos para chegar em Jerusalém. É uma coisa tremenda, a gente tem que reconhecer isso. Então, o exército que cercou Jerusalém, nós vimos, né? Às vezes, os números que eu cito aqui, eles são discrepantes, às vezes eu cito um, às vezes cito outro, porque os autores também são discrepantes nesses números. Então, não procurei fazer nenhum estudo particular para ver a probabilidade de ser mais esse ou aquele número. Eu vou citando os números dos grandes autores que eles falam, né? Então, o exército que cercou Jerusalém tinha 1.200 a 1.300 cavaleiros, né? É uma coisa grande, de qualquer maneira, e tinha 12 mil infantes ainda, né? Lembrando que no meio do caminho, né, depois que os cruzados saíram de Jerusalém e saíram de Constantinopla e foram descendo em direção a Jerusalém, passando por Niceia, Antioquia, etc., eles iam deixando guarnições nas cidades que eles tomavam, né? Então o exército cristão foi sendo diminuído não só por mortes, ou por doenças, ou por fome, mas por batalha, né? Mas também por guarnições. Eles tinham que deixar guarnições nas cidades que eles iam conquistando. Por isso que depois de Antioquia, os cristãos, toda vez que era tomada uma nova fortaleza, uma nova cidade, eles destruíam as muralhas para não ter que ficar guarnecendo. Tinha que ir todo mundo para Jerusalém, né? E outra coisa que eu sempre falei, e falei muitas vezes, é o custo de ir para uma guerra, principalmente para ir uma guerra longe de casa, né? Para ir para uma cruzada. No século XI, né? Na região de Mâcon, Mâcon é uma cidade e forma uma região no leste da França, perto de Lyon. Existem dados sobre valores das coisas, então é importante a gente pegar isso. Porque, por exemplo, um cavalo na região de Mâcon custava 5 vezes o valor de um boi. O cavalo era algo muito, muito valioso, né? E o boi era o maior bem do camponês, né? Ele dava carne, né? A vaca dava o leite, né? Era uma coisa de um valor extraordinário, mas o cavalo valia 5 vezes mais, né? E para partir para a cruzada, o cavaleiro tinha que levar pelo menos 4 cavalos, né? Porque tinha o cavalo dele, o cavalo de reserva dele, o cavalo do escudeiro, o cavalo das pessoas o pajem, né? As pessoas que o ajudavam, né? Então, porém, uma cota de malha, eu vou mostrar o que é uma cota de malha, eu vou mostrar algumas imagens logo depois, como é que esses soldados se vestiam para se proteger, né? Então, uma cota de malha que ele vestia para se proteger, malha de ferro, né? De metal, valia de 2 a 5 vezes um cavalo. Uma coisa inacessível para 90% das pessoas, né? 95% das pessoas. O mundo era muito, mas muito mais pobre do que hoje, né? Então, você comprar uma cota de malha era uma coisa muito cara. Ou seja, uma cota de malha, que valia 2 a 5 vezes um cavalo, era o valor de uma mansão. Então, o cavaleiro, como eu falei, precisava de cavalos sobressalentes, né? Ele tinha que poupar o seu cavalo de batalha, que em francês a gente chama de destrier. O destrier é o cavalo de batalha, o corcel. Ele não podia ir montado nele na viagem,
né? O cavalo de viagem é o cavalo de marcha, né? É um outro tipo de cavalo que ele tinha que ter também. E esse cavalo de marcha também não carregava a carga, né? A carga era a besta de carga, né? É um outro tipo de cavalo, né? Eu vou dar o nome dele já já. Então, assim, era uma operação logística muito grande, muito cara. As famílias se arruinavam para mandar uma pessoa para a cruzada. Imagina 2, 3. Às vezes a mesma família mandava, né, iam 3 irmãos, como Godofredo de Bulhões foi com os outros 2 irmãos dele para a cruzada. Isso é um custo gigantesco, né? Bom, equipamento dos cruzados, né? Como eu falei, existia 3 tipos de cavalo, né? O destrier, que a gente traduz mais ou menos aqui como corcel, né? É o cavalo de batalha, é aquele que ele monta para a luta, né? Na Idade Média era possível você guerrear em cima do cavalo, né? Antes da Idade Média não era possível, na época dos romanos, dos gregos, não era possível, porque simplesmente não havia estribo, né? Sem estribo você cai, né? A gente tem ainda hoje a expressão caiu do cavalo, fulano caiu do cavalo, porque caía mesmo, sem estribo você caía do cavalo, né? Estribo é uma invenção medieval. Então, você tinha o destrier, que era o cavalo de batalha, tinha o palefroid, o palafrem, que era o cavalo de marcha, aquele que você viajava em cima, podia viajar montado nele, né? E tinha o ronçan, ou rocim, em português, daí vem o nome de Rocinante, que é o cavalo de Don Quixote, né? Que era o cavalo de carga, era a besta de carga, né? Então, são esses 3 tipos de cavalo, né? O equipamento dos cavaleiros, né, não era que ainda na primeira cruzada e durante todo o período das cruzadas, a, a proteção dos cavaleiros não era aquela armadura toda de ferro de cima a baixo, etc., né? Aquilo ali é uma coisa do final da Idade Média, do começo da Renascença, né? Que apareceu por causa da pólvora, né? Para você se defender contra um tiro de uma arma de fogo, né, você tinha que ter uma armadura muito mais pesada, né? E aí caiu do cavalo a Deus, né? Você não conseguia se levantar sozinho com aquela armadura. Você tinha que ter, aí você precisava realmente de auxílio, né, do escudeiro, etc., né? Eu vou mostrar essas armaduras já já. Então, esse equipamento, o equipamento dos cruzados era uma cota de malha, em geral. Às vezes tinha placas também, né? Cota de malha são argolas, né? Argolas umas juntinhas das outras, né? Centenas, milhares de argolas, você vai montando, e aquilo ali, a espada, um golpe de espada, ela consegue proteger, um tiro de arco normal consegue proteger, mas você não consegue proteger de um arco longo, o longbow em inglês, né? E muito menos de um tiro de besta, né? É um tiro, nós vamos falar dessas 2 armas já já. Mas era uma diferença muito grande entre o soldado cristão e a maioria dos soldados muçulmanos, essa cota de malhas. Então, quase todas as armaduras que subsistem nos museus, aquelas armaduras pesadas que a gente conhece, né, são armaduras do século XVI, dos anos 1500, ou XVII, dos anos 1600, que é a época que a arma de fogo, né, o arcabuz, começou a ser usado de maneira muito mais intensa, né? A pólvora apareceu na Idade Média, mas não era uma coisa tão intensa ainda, né? O chinês inventou a pólvora, mas se divertia com ela, fazia fogos de artifício, etc., né? O Ocidente pegou a pólvora e transformou numa arma letal, né?
Muitas coisas na história foram assim. Muitas coisas os chineses inventaram e não deram seguimento por razões muito próprias da China. Não deram seguimento porque não quiseram, né? Não é porque eles não sabiam, não pensavam, né? O chinês sempre se bastou muito a si mesmo. O chinês nunca foi um país de conquista, ele nunca saiu para conquistar os vizinhos, né? Então, o chinês, então para que eu quero um arcabuz aqui, um canhão, etc. Porque entre nós ninguém tem. Ele obrigou que ninguém na China tivesse, nem no Japão também tinha essas armas. O Japão e depois a China, eles só adquiriram essas armas mais modernas depois que o Ocidente via aquela época de imperialismo, foi conquistando a Ásia, né? Então o Japão aprendeu rapidamente, mandou suas pessoas para o Ocidente para estudarem, aprenderem a mentalidade ocidental, mentalidade cristã, na verdade, né? Toda a nossa civilização ocidental é uma civilização cristã, né? Que valorizava, sempre valorizou o conhecimento, civilização cristã. Foi o cristianismo que inventou as universidades para propagar o conhecimento, né? E protegeu as universidades. Então, assim, mas nessa época da Primeira Cruzada, principalmente, não havia arma de fogo, né? A arma de fogo surgiu e foi se aperfeiçoando mais tarde, né? Essas armaduras mais pesadas, né? Toda de ferro, etc., o autor aqui diz que só existem 2 ou 3 armaduras completas desse tipo do século XV nos museus. Então isso não é coisa da Idade Média, é uma coisa da Renascença. Então, da época feudal, né, o cavaleiro é protegido por uma cota de malha, maleável, né, que ele chamava de haubert, né, e por um elmo e por um escudo, né. O elmo é o capacete, né. O escudo é aquele compridão assim, né, como se fosse 3 pontos aqui, né, a Santíssima Trindade, uma coisa assim, né. É um escudo que, quando você estava no cavalo, colocava aqui do lado, de certa forma ele protegia a perna do cavaleiro, né, porque ele era comprido, esse escudo, né. Sobre a cota de malha, às vezes o cavaleiro colocava uma vestimenta de pano. Se ele fosse mais rico, ele colocava uma vestimenta de seda, né. Mas por que ele colocava uma veste de pano por cima da armadura? Para não ofuscar os companheiros com a luz do sol. Bater, refletir a luz do sol, você ficava encandeado ali e podia não perceber, ter a visão para todos os movimentos do inimigo na batalha, né? O cavalo também passou a ser protegido, porque era um bem muito, mas muito grande, muito caro, né? Então havia uma certa cota de malha, umas placas de metal que você colocava no cavalo para protegê-lo de alguns golpes, pelo menos, né? De flechas de longe, por exemplo, né? Essa proteção se chama caparração. Não sei como é que é o nome disso em português. Aí é uma cota de malha, vocês estão vendo aí, é um aubergeron, é uma camisa, né? Essa cota de malha é de alguém que lutou na Batalha de Hastings. Batalha de Hastings é a batalha com a qual o Guilherme o Conquistador derrotou o rei da Inglaterra e se tornou ele rei da Inglaterra, né? É assim, ó, são milhares de argolas, né, de elos que você vai montando isso aí, é um aubergeron, né? Aqui do lado direito é uma foto, é uma coisa nova, mas com um capacete que a gente chama de pão de açúcar, porque o açúcar naquela época não era esse que você pega assim com a colher, né? Você tinha que quebrar ele ficava na forma, ele era guardado para transporte, etc., na forma de um pão, esse pão de açúcar, né? Por isso que o
o morro lá no Rio de Janeiro se chama, é porque ele era da forma desse pão de açúcar, né? Quando o açúcar era fabricado, ele era feito dessa forma, até pouco tempo atrás. Aí são imagens de cavaleiros, né? No caso aí são cavaleiros templários. Então dá para ver aí o escudo, né, dele, que é esse que eu falei, esse triangular compridão, né? A espada, vocês veem aí no meio a espada, ela tem de certa forma, de certa maneira, a forma de uma cruz, né? Você tem a espada, né, e tem essa proteção aqui para proteger a mão do espadachim, né, do soldado, né? Às vezes, nessa bolinha que fica ali no final, tinha uma relíquia, né, para proteger o soldado, né? Então, era assim que eles se vestiam. Vocês estão vendo, em cima da cota de malha, esse soldado à esquerda, que está com tudo aí, né, esse templário, ele tem um pano branco. Obviamente, o templário não usava seda, era pano mesmo branco, né? Era assim que se vestia o soldado, tá? Aí são caparraçon, né? São armaduras para o cavalo. Isso aí certamente já é uma coisa do século XVI, o Brasil já tinha sido descoberto nessa época, né? Para proteger o cavalo. Coitado, o cavalo tinha que aguentar um peso muito grande, porque o cavaleiro também estava todo com armadura, né? Estava todo encouraçado, vamos dizer assim, né? É um peso muito grande, mas o cavalo, daí o preço do cavalo, porque ele tinha força para isso, e ele era ágil, ele era rápido, né? Nessas coisas que demandavam um movimento, eficiência no movimento, o cavalo é incomparável, o boi é lento, né? Ele faz a mesma coisa, tal, né? Carro de boi, né? Mas é muito mais lento do que o cavalo. Para cultivar a terra, puxar o arado, o cavalo é muito mais eficiente. Come muito mais, é mais caro e come mais. A manutenção do cavalo é mais cara, mas ele é muito mais eficiente mesmo assim. Tá? Bom, agora eu vou falar um pouco aqui de algumas armas, principalmente o arco longo e a besta, né? E para falar delas, eu vou falar de cenas aqui da Guerra dos 100 Anos, que é uma coisa posterior à Primeira Cruzada, obviamente, né? A Guerra dos 100 Anos, grosso modo, começou a primeira grande batalha, foi a Batalha de Crécy, né? Em 1346. A Guerra dos 100 Anos foi a guerra entre a França e a Inglaterra pela sucessão do trono da França. É uma coisa curiosa, o rei da França, chamado Filipe o Belo, é o rei que destruiu os templários, né? Destruiu a ordem dos templários, né? Forçou, inclusive, o Papa, a extinguir a ordem dos templários. Ele teve 3 filhos e uma filha, né? A filha se casou com o rei da Inglaterra, o cara que seria o rei da Inglaterra, e os 3 filhos garantiam a sucessão, né, do trono da França. Na França, só o homem podia ser rei, né? E só o homem... Então, assim, enquanto o rei não tinha um filho homem, ele ficava preocupado, né? Quando a gente começar a ver a terceira, talvez, aula, segunda ou terceira, quarta aula da Revolução Francesa, nós vamos ver um pouco essa coisa. Mas então, Filipe o Belo teve 3 filhos homens, uma filha mulher. A mulher se casou com o futuro rei da Inglaterra. E os 3 filhos, Filipe o Belo estava tranquilo. Bom, minha sucessão está garantida, minha dinastia, etc. Só que, quando Filipe o Belo morreu, tem até um livro que vocês puderem ler, vale a pena, é um romance histórico chamado Os Reis Malditos, Le Roi Maudit. É um romance histórico, mas muito próximo à realidade. São 7 volumes, tá?
6 ou 7 volumes, eu não me lembro. Você termina o volume preocupado, puxa, acabou, uma coisa tão boa, tão agradável de ler, né? Os Reis Malditos. Ele conta a história do final dos Templários, da morte do Filipe o Belo, os 3 filhos, como é que foi e tal, a guerra, ia começando a Guerra dos 100 Anos, né? Uma vez eu refletindo, né, quando a pessoa dá o nome de uma guerra assim, Guerra dos 100 Anos, é porque faltou um motivo mais... Guerra dos 100 Anos não quer dizer nada, assim, quer dizer muito, porque durou 100 anos, mas guerra é um negócio tão injustificável, em geral, né, que os nomes são muito estranhos, né? Então, quando Filipe o Belo morreu, o filho mais velho se tornou rei, só que ele não teve filho. Homem, que tenha sobrevivido a ele. Aí veio o segundo irmão, que também não teve filho homem. Aí veio o terceiro irmão, que também não teve filho homem. Aí o rei da Inglaterra disse, opa, o rei é meu filho, porque eu me casei com a filha do rei, né, e a descendência mais próxima que existe do Filipe o Belo é a filha dele. Então, o filho da filha dele é o rei da França. E a França falou, não. Só o homem pode ser rei e só o homem transmite o direito de ser rei. A mulher não transmite. A mulher não é rainha e nem transmite o direito de ninguém, do filho ser rei. Então, isso gerou a Guerra dos 100 Anos. Foi uma guerra dinástica, né? E essa guerra não foi ininterrupta, né? Mas foram hostilidades que duraram 100 anos. E eu vou falar aqui de 3 batalhas dessa guerra dos 100 anos, que são muito... para falar das armas. Quero falar do arco longo, né, e da besta. Tá? Então, o arco longo é um arco longo, é um arco bem comprido mesmo, né? Tamanho de uma pessoa, né? E ele foi a arma que deu aos ingleses as 3 grandes, enormes e espetaculares vitórias na Guerra dos 100 Anos. Teve 3 batalhas assim que foram catastróficas para os franceses, né? A Batalha de Crécy, a Batalha de Poitiers e a Batalha de Azincourt, que os ingleses chamam de Agincourt. Foi o arco longo que resolveu essas 3 batalhas, né? Então, a curta distância, a força com que o arco longo... Você passava, o arqueiro, para aprender a atirar de arco longo, ele levava 10 anos de treino, né? O cavaleiro passava a vida inteira treinando para ser soldado, para ser cavaleiro, né? Tanto que quando os franceses conseguiam prender um arqueiro de arco longo inglês, eles cortavam os dedos, né? Aquele dedo que você puxava aqui a corda, sem esses dedos ele deixava de ser arqueiro, ele não tinha nenhuma utilidade mais como soldado, né? Então, a curta distância, a flecha do arco longo podia ser apontada diretamente para o alvo, porque ela não fazia a curva normal, né, dos projéteis, né? Claro que para uma distância mais longa, a pessoa atirava para cima e caía lá a flecha lá do outro lado. Essa flecha que caía lá do outro lado, ela não furava a cota de malha, não furava as placas da armadura, mas furava a coxa da pessoa. Uma coxa de um soldado que estivesse desprotegida, ele furava, né, e feria o cavaleiro. Ou os infantes que não tivessem uma proteção devida eram feridos também e podiam morrer, né? Então, na Batalha de Crécy, como eu falei, foi a primeira grande batalha da Guerra dos 100 Anos, foi travada em 1346, né? De um lado estava o rei da Inglaterra, Eduardo III, né? Do outro lado o rei da França, Filipe IV. Esse Filipe IV
já era a gente chama de uma branche cadet, né? Quer dizer, não é o ramo do rei. O rei Filipe o Belo morreu, os 3 filhos morreram. O parente mais próximo, quer dizer, irmão, descendente do irmão do rei, né? É quem se tornou rei, Filipe IV, tá? Então, e também junto com Eduardo III da Inglaterra estava o filho dele, Eduardo, o Príncipe Negro. A França tinha contratado besteiros genoveses, né? Os genoveses eram bons de besta, de tiro de besta, né? E os ingleses, eles usavam arco longo. A besta é muito mais potente do que um arco longo. Porém, você leva muito tempo entre um tiro e o seguinte tiro de uma besta. A besta é extrema, eu vou mostrar uma imagem aqui de uma besta, é extremamente pesado para você armar uma besta. Você tem que usar um molinete assim para rodar, né? Porque você pra puxar com a mão, a força humana em geral não é capaz, né? É por isso que a besta tem um tiro tão forte, né? Então, enquanto você arma a besta para dar o segundo tiro, o arco longo já deu 50 tiros de flecha. Então, esse era o... Se a besta, né, os besteiros não tivessem organizados de uma maneira correta, para uma fila dar tiro, depois a outra, ou alguma coisa assim, eles jamais seriam páreo para o arco longo, por causa da frequência de tiros, né? Então, por causa disso, né, a cadência de tiro do arco longo, né, Crécy foi o cemitério da nobreza da França. Morreram muitos nobres nessa batalha, né? Só no primeiro dia da batalha de Crécy foram encontrados os corpos de 1.542 nobres franceses. É muita gente. É muita gente. E provavelmente no segundo dia mais centenas de nobres morreram. E foram encontradas 2.200 insígnias heráldicas após a batalha, que ninguém não sabia de quem era. Porque quando a pessoa está com o elmo, né, com todas aquelas cota de malha, você não sabe quem é a pessoa, você não está vendo o rosto dela. Você tem que ter uma insígnia, né? Você tem que ter o brasão dela, né? O porte-estandarte tem que estar ali para dizer, esse cara é fulano de tal, é o duque fulano de tal, é o conde fulano de tal. A grande necessidade da heráldica é essa, é você identificar quem é aquele cavaleiro. E você não consegue ver o rosto dele na batalha, né? Inclusive, quando você vê assim, o brasão de um nobre, né? Os nobres do Império Brasileiro, por exemplo, quando você tem o desenho, você tem umas coisas assim esvoaçantes, né? Aquilo dali, e foi dito por um conhecedor da área, Carlos Eduardo, são os panos dos cavaleiros rasgados nas batalhas, né? Aquilo ali não é para ficar bonito, para ficar esvoaçante. Aquilo aqui na batalha, a roupa dele ficou daquele jeito, aquele pano que fica por cima da armadura, né? Então, morreram nessa batalha de Crécy, né, um rei da Boêmia, João da Boêmia, 9 príncipes, 10 condes, um duque, um arcebispo e um bispo. Por que eles não fugiram quando viram que essa situação estava ficando desesperadora? E eles morreram antes de chegar nos ingleses, porque eles morreram de flechada, a maioria deles, né? Mas é que a honra não deixava esses caras fugirem. Eles preferiam morrer na batalha do que passar o vexame de fugir
do campo de batalha. Esse era o código da cavalaria, né? Depois a Batalha de Poitiers. Foi pior ainda do que Crécy, se é que é possível, né? O rei da Inglaterra, o rei não, o Eduardo, o príncipe negro, que era filho do rei da Inglaterra, né? 10 anos depois de Crécy, em 1356, né? Ele estava fazendo uma chevauchée. Chevauchée é cavalgada, mas não é uma cavalgada passeando. Chevauchée, o termo chevauchée é uma cavalgada para pilhagem do território inimigo, para devastar, queimar, pilhar, roubar, matar no território inimigo, uma chevauchée, né? Então ele estava nessa cavalgada e foi aí que ele foi desafiado, foi enfrentado pelo rei da França, né? E foi mais uma derrota tremenda para a França, né? O rei da França era o filho do Filipe IV, da Batalha de Crécy. O nome dele era João, né? João o Bom. Na Batalha de Crécy, o rei da França fugiu. Os cavaleiros não fugiram, a maioria, mas o rei fugiu. Então, muitos cavaleiros fugiram com o rei, na verdade. Mas na Batalha de Poitiers, o rei não fugiu. O rei estava na batalha e não fugiu, né? Então, ele foi preso pelos ingleses. Então, o rei da França, João o Bom, foi preso pelos ingleses e levado para Londres, né? Tem até uma coisa interessante, né, nas crônicas, né, que relatam que o filho do rei, que tinha 14 anos, dizia: pai, cuidado à direita, né? Pai, cuidado à esquerda. O pessoal chegando nele. Estava ele e um grupo de fiéis cavaleiros em torno do rei e os ingleses chegando. Prenderam, né? Ele não fugiu. E os ingleses disseram: vamos pegar o rei. Ele, por sua dignidade, não fugirá. E ele não fugiu. Então, o João o Bom foi para a Inglaterra, foi levado prisioneiro, obviamente. Uma das grandes fontes de receita na história, né, até durante séculos, era o resgate dos prisioneiros das batalhas, né? Então, você prendeu o rei da França, o rei da Inglaterra pediu um resgate igual a 2 ou 3 vezes o orçamento anual da França. Não é uma coisa, né? Como é que eu vou? Não conseguiram juntar esse dinheiro, né? Quando o prisioneiro, né, o rei João o Bom, falou: oxe, não vão conseguir juntar, ele pediu permissão aos ingleses para ele ir para a França tentar juntar esse dinheiro. Hoje todo mundo diz: poxa, vai e não volta, né? Ele foi, não conseguiu juntar o dinheiro para o resgate dele e voltou. Se entregou de novo para ser prisioneiro dos ingleses e morreu em Londres, né? João o Bom. O corpo dele depois voltou para a França. Ele foi enterrado na abadia de Saint-Denis, São Dionísio, né? Saint-Denis, que é o panteão dos reis da França. Quase todos os reis da França estão enterrados lá, né? Aí eu comparei aqui, né, como as coisas mudaram na Renascença, né? Durante a Renascença, o sentimento da honra minguava rapidamente, né? Quando o homem resolveu se achar quase que um Deus. O homem, Deus sou eu, né? Então, Francisco I, que era o rei da França, a França sempre foi, até Napoleão, o país mais rico da Europa, o país mais populoso da Europa. Perdia as guerras, mas continuava o mais rico e o mais poderoso, né? Então, esse rei Francisco I, ele perdeu a batalha de Pávia, no norte da Itália, né? E foi feito prisioneiro nessa batalha. Então, os espanhóis derrotaram ele, levaram o Francisco I para Madrid, né?
Essa batalha foi em 1525. E lá ele passou bastante tempo preso e fez um tratado, fez um acordo com o rei da Espanha, que era Carlos V, se comprometendo com uma série de coisas, e deixou os 2 filhos dele, homens, como reféns em Madrid e foi libertado pelo Carlos V. Saiu da Espanha, não cumpriu. A palavra deixou de ser uma coisa de grande peso, né, na história, mesmo de um rei, né? Bom, a terceira batalha, que foi a mais catastrófica de todas para a França, foi a Batalha de Azincourt. Olha o seguinte, quer dizer, os países, até antes da Revolução Francesa, eles perdiam batalhas horríveis. Um morticínio bastante grande das classes dirigentes, mas o país continuava. A França perdeu Crécy, perdeu Poitiers, e agora perdeu Azincourt, mas estava ali, cambaleando, mas inteira, viva, né? Porque, assim, a batalha não era o fim do mundo, né? As guerras se tornaram o fim do mundo a partir da Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa é que decidiu o seguinte, olha, a pátria está em perigo. Quem estava em perigo eram eles, não era a pátria, né? Quem estava em perigo eram os revolucionários. Opa, se a gente perder essa batalha, a gente está liquidado, né? Vão matar nós todos. Nós matamos o rei, né? Então, assim, mesmo coisas tão catastróficas, o país ainda existia, né? A França. Mas Azincourt, como é que foi, né? O rei da Inglaterra era Henrique V. Tem uma peça de Shakespeare, né, famosíssima, né, que é Henry V, né? Ele conta um pouco a história desse rei, né? Então, ele estava numa chevauchée, né, no solo francês, em 1415 já, né? Quando uma disenteria atingiu o exército dele, o exército do Henrique V. Poxa, não dá mais para lutar. Mas era uma disenteria violenta, né? Soldados andavam só com uma túnica assim, porque toda hora estava com disenteria. Então o rei abandonou a chevauchée dele, né, a devastação que ele estava fazendo, a pilhagem que ele estava fazendo, disse, vamos voltar para a Inglaterra rapidamente. Só que aí os franceses interceptaram ele no caminho do porto. Ele estava indo para um porto, para voltar para a Inglaterra, atravessar o Canal da Mancha, os franceses interceptaram, como sempre, com um exército muito maior do que os ingleses, né? Primeira vez que eu vi assim, uma coisa mais consistente sobre São Crispim e São Crispiniano, né, que são santos que às vezes são confundidos com São Cosme e São Damião, né? São Crispim e São Crispiniano tem uma imagem deles aqui no museu. Então, no dia 24 de outubro de 1415, dia da festa de São Crispim e São Crispiniano, Henrique V foi interceptado por um exército francês muito superior ao seu, perto da aldeia de Azincourt. Então, assim, os ingleses estamos liquidados, né? Porém, foi uma das maiores catástrofes militares da história da França, a Batalha de Azincourt. Uma chuva tinha caído, né, a noite toda, então, para a cavalaria é ruim, né? Os cavalos podiam perder um pouco ali do seu equilíbrio naquela lama, né? E às 10 horas da manhã, após essa noite chuvosa, o exército inglês se ajoelha, beija o chão, invocando a proteção de Deus. Haja proteção, estamos liquidados, né? Pelo jeito, Deus ouviu os ingleses. Então, os franceses sofreram uma derrota realmente catastrófica, né? Ao final, 6.000 de seus combatentes jaziam mortos no chão. A elite francesa estava dizimada. Entre os mortos, 90 a 120 grandes senhores
e porta-estandartes deles, né? Incluindo 3 duques. Duque é a honraria mais alta depois do rei, né? Tem o rei, a família do rei, né? Depois disso, o mais alto são os duques, né? Então, 3 duques morreram, 9 condes e um visconde e um arcebispo, né? Dos grandes titulares de cargos reais, a França perdeu seu condestável. Engraçado esse nome, né? Um nome que eu era da adolescência, condestável, né? Condestável é o chefe do exército, né? O nome correto era conde do estábulo. O conde do estábulo era a pessoa mais importante do exército, a pessoa que tinha o controle dos cavalos, né? Cavalo era a coisa mais preciosa no exército, né? Então, o conde do estábulo, a pessoa foi dizendo de maneiras rápidas, etc., virou condestável. Então, o condestável morreu nessa batalha, né? O mestre dos besteiros morreu nessa batalha. O mestre dos besteiros, um cara chamado David de Rambure, ele foi morto junto com os 3 filhos dele. Não é brincadeira, né? Fico pensando, né? E a mãe desses meninos, né? A esposa, né? Do mestre dos besteiros, né? Bom, o balanço de Azincourt, né? Na contagem final, né? As estimativas do número de prisioneiros. Azincourt teve uma coisa horrível, assim, né? Horrível até de contar, né? Porque quando começou a batalha, um grupo de franceses foi por trás para pegar o campo dos ingleses. Quer dizer, o campo onde fica a comida, as armas sobressalentes, né? O tesouro do rei, né? Para pagar as pessoas e tudo, fica no campo deles, né? Cada um tem o seu campo, né? Quando o rei da Inglaterra viu que o campo dele estava sendo atacado, ele falou: puxa, será que é grande essa força que está atacando lá, né? Então ele mandou matar todos os prisioneiros franceses. Só que os arqueiros ingleses disseram: não, nós não vamos matar, não. Poxa, o pessoal é piedoso. Não, não tinha nada de piedoso. É que os prisioneiros eram a fonte de renda dos soldados. Quer dizer, os nobres que estavam ali prisioneiros, eu vou ganhar dinheiro libertando em troca de um resgate da família, né? Mas o rei acabou mandando matar de qualquer maneira e disse que quem não cumprisse a ordem dele ia ser enforcado. Guerra é um negócio terrível, né? Então, quando eu falo assim, mesmo após a matança inicial dos prisioneiros, é isso que aconteceu, tá? Tinha 700 a 2.200 prisioneiros, né? Entre eles o Duque de Orleans e Bourbon, os condes de Vendôme, conde de Vendôme, conde de Richmond, etc. A alta nobreza estava ou morta ou prisioneira dos ingleses, né? E os ingleses só perderam 13 cavaleiros na batalha. Por isso que o rei da Inglaterra proibiu as pessoas de se vangloriarem, porque é impossível, é humanamente impossível que eles tivessem ganho essa batalha. Então o rei da Inglaterra diz: não, não, foi Deus, não se vangloriem. A única coisa que vocês podem fazer é cantar o Non Nobis Domine, para dizer o seguinte: não fomos nós, Senhor, não fomos nós, mas foi por glória do teu nome, né? Sed nomine tua da glória, né? Então no filme Henrique V, vocês colocarem aí depois na internet, a música Non Nobis Domine é belíssima no filme, é belíssima a música. Ou seja, quem ganhou não fomos nós, Senhor. Foi por glória, para a glória do vosso nome, né? Então morreram 13 cavaleiros, incluindo o Duque de York,
que era neto de Eduardo III, né? E o jovem conde de Suffolk. E 600 soldados rasos. Então, a gigantesca catástrofe de Azincourt, né, que se seguia aos imensos catástrofes de Crécy e Poitiers, as 3 maiores batalhas da Guerra dos 100 Anos, e desfalcou a França de uma elite administrativa e militar imensas. O moral do país nunca caiu tão baixo. Acabou a França, você podia pensar, né? Acabou a França. O rei da França, a França não tinha rei. Você, para ser rei na França, você tinha que ser ungido em Reims, na Catedral de Reims. A Catedral de Reims estava na mão dos inimigos do rei da França, dos aliados da Inglaterra. A Inglaterra começou a tomar a França. A Inglaterra e os bourguignons, né, que eram os aliados da Inglaterra, estavam dominando boa parte da França, a maior parte da França, na verdade. E o rei, o que seria o rei, né, o futuro Carlos VII, a mãe dele, olha que desgraça, a mãe do Dauphin, o Delfim, né? O cara não era rei, ainda era o Delfim, era o cara que seria o rei, mas para ser rei tinha que ser ungido na Catedral de Reims. Então o Delfim, a mãe do Delfim, uma pessoa péssima, disse, não, ele não é filho do rei, não. O rei era louco. O rei, que era o Carlos VI, era um rei louco, né? E a mãe dizia, não, ele não é filho do rei, não. Então, uma confusão total, né, na França, né? E perdendo todas essas batalhas importantes, né? Então, o moral realmente caiu num nível baixíssimo, né? Comparável, coloquei aqui, né, talvez, a derrota da França, né, na Segunda Guerra Mundial. A França se rendeu em menos de 40 dias aos alemães, uma grande desonra para a França, né? Bom, mas diante de tudo isso, como é que a França sobreviveu, né? É que Deus entra na história. A Azincourt, né, eu lembrei aqui ainda mais um pouco, né, famílias nobres inteiras ficaram sem linhagem masculina. Morreram todos em Azincourt. Então, aí eu fiz a pergunta assim, né, e como a França se recuperou dessa série de derrotas catastróficas, né, na Guerra dos 100 Anos? Como se levantou após Crécy, Poitiers e Azincourt? É que Deus está na história. Assim, quem fez mesmo a diferença na Guerra dos 100 Anos não foi o arco longo, nem a besta, nem a pólvora, nem o canhão. A diferença definitiva, a diferença que restaurou o ânimo francês, abalado por tantas e tão colossais derrotas, foi uma arma poderosíssima, num dos maiores épicos da humanidade. Uma camponesa analfabeta, 16 anos, ouviu umas vozes, acreditou nelas e salvou a França. O nome da camponesa era Santa Joana d'Arc. Como é que pode? Humilde, mas firme na obediência a Deus, pobre, mas rica das coisas de Deus, menina, mas cheia de uma antiga sabedoria que só podia vir de Deus. É esse tipo de gente, como Santa Joana d'Arc, como os pastorinhos de Fátima, gente improvável, inconspícua, que Deus preferiu usar ao longo dos séculos para seus feitos mais espetaculares. Foi assim que a França se salvou, por causa de Santa Joana d'Arc. Analfabeta, pé descalço. Com 17 anos, ela reconheceu o Delfim da França, futuro Carlos VII, né, que se disfarçara em meio a uma multidão de nobres e cortesãos. Eu vi essa sala lá na França, o castelo onde ocorreu essa cena, onde o Carlos VII estava, né, era a capital do Carlos VII, né? Paris estava na mão dos ingleses e dos bourguignons, né? Ela foi lá, ele se disfarçou no meio de uma multidão de nobres, ela não sabia como era ele, nunca tinha visto o Carlos VII.
Ele se disfarçou. E botou uma outra pessoa como se fosse ele, como se fosse o Delfim. Ela passou direto pelo Delfim e foi direto no próprio Delfim. E ninguém, isso não está escrito em lugar nenhum, mas foi aí provavelmente que ela disse: você é filha do rei. Você é o rei. E começou essa epopeia, né, que é uma das mais incríveis epopeias da humanidade, da história da humanidade, né, de refazer o reino da França, né. Ela levantou o cerco de Orleans, umas coisas curiosas. Orleans, francês é Orleans, estava cercada pelos ingleses, era perto de onde o rei estava, né, era uma cidade muito importante. Então ela foi lá, levantou o cerco. Quando ela estava lá, chegou uma carga de peixes para os soldados ingleses, porque era quaresma. Os soldados ingleses tinham que comer peixe. Então estava chegando uma carga de peixe para os ingleses, né? Você vê essas coisas colaterais da história, né? Não é guerra, mas eu estou cumprindo todos os preceitos da religião, né? Não quer carne, não. É peixe, né? Então ela livrou Orleans do cerco, né? Levou o Carlos VII até Reims, ele com medo de ir, vamos me pegar no meio do caminho e tal, não vamos para Reims, e fez com que ele fosse sagrado em Reims, né? Mas isso é uma outra história, né? Então, rapidamente, a besta, tá? A besta, que também se chama balestra, né? É uma arma poderosíssima. O problema da besta é que demora muito a dar um tiro após o primeiro, né? A cadência de tiros é muito lenta, né? A besta tinha uma potência inaudita, ela igualava, de certa forma, um soldado sem treino. Você não precisa treinar para ser besteiro, né? É tudo mais ou menos, você aperta um gatilho, para armar você precisa, força as pessoas têm, né? Você tinha que rodar, vou mostrar uma imagem de uma besta, né? Então, assim, um soldado sem treino, né? Um besteiro que era um soldado sem treino, né? Ele conseguia matar um cavaleiro que passou a sua vida se preparando para o combate com seus iguais. O cavaleiro passa a vida inteira treinando, desde criança, né? Primeiro ele é um escudeiro de um cavaleiro e vai aprendendo como é, então ele passa a vida inteira treinando um cavaleiro. Chega um besteiro capaz de matar um cavaleiro a 200 metros. Então, assim, isso causou uma mudança de mentalidade, um impacto na mentalidade da época tremendo, né? O cavaleiro ficava em desvantagem contra um besteiro, né? Porque o cavaleiro, ele só era eficiente próximo de outro, para lutar com a espada dele, né, com a lança dele. Ele tinha que estar próximo, né? O besteiro podia estar longe, 200 metros, e acertava o tiro, né? E com a besta, né, assim, normalmente o cavaleiro, como é que era? Em guarda, aí você começava a lutar, dava oportunidade ao adversário de, não, puxa sua espada, que eu estou com a minha aqui, vou lhe matar, assim, puxa sua espada e vamos lutar. Em guarda, né? En garde, né? Mas com a besta não havia isso, né? E eu, assim, refletindo, né, era o começo de uma longa trajetória de domínio da tecnologia sobre o soldado profissional, sobre o cavaleiro, né? Era uma espécie de democracia da tecnologia. Bom, a igreja considerava a besta como uma arma imoral, né? Para os cavaleiros franceses era a arma dos covardes, né? E se recusavam a usá-la. Morriam. Com essa arma traiçoeira, eles diziam, um covarde pode matar com segurança o homem mais corajoso. Imagina com arma de fogo depois, né? Os primeiros arcabuzes, vamos dizer assim, era um problema, era uma coisa extremamente eficiente, mas demorava muito tempo entre um tiro e o seguinte.
era muito pesado, você tinha que botar o arcabuz em cima de um tripé, né? De uma forquilha, né? Porque você não conseguia segurar aquele negócio. Mas essas coisas vão se aperfeiçoando com o tempo. Outra coisa, o tiro de canhão, ou mesmo o tiro de arcabuz, se dava um tiro, era um fumaceiro tão grande que o inimigo sabia onde você estava. Opa, tá lá, o canhão está ali, ó. A pólvora era. Então, foi um trabalho da tecnologia e refinando a fabricação da pólvora para não dar essa fumaça toda, né? Mas assim, então a igreja considerava isso uma coisa covarde, né? Aí tem umas imagens, aí tem a imagem de um arqueiro, né? O arqueiro, ele tinha uma faca, né? Uma adaga e sua espada, porque às vezes o pessoal chegava nele, né? Ele estava longe no começo, atirando as flechas, mas se a cavalaria podia chegar. Eles colocavam em frente deles, está vendo essa madeira, que a gente chama de pique, né? Se enchia de estacas pontudas na frente dele, várias, e o cavalo não se suicida fácil. Opa, peraí, ele se recusa, né, a ser espetado e morrer perfurado por essas estacas, né? Ele botava as flechas no chão, tá vendo? Isso era arrancando aqui para atirar, né? Então a cadência do tiro era muito grande. O besteiro, tá vendo aí à direita? Era assim, ele tinha que colocar o pé num gancho, né, um estribo embaixo da besta, para segurar, e para puxar a corda do arco da besta, ele tinha que rodar, né, essa manivela, porque não dava para pôr na mão. É muito pesado. Mas é por isso que o tiro era muito letal, né? Esse era o besteiro, tá? Bom, Ricardo Coração de Leão morreu de um tiro de besta. A seta da besta se chama quadrelo, tá? O Ricardo Coração de Leão viveu quase o tempo todo na França, nas cruzadas e na França. Na Inglaterra, de onde ele era rei, né? Ficou muito pouco tempo na Inglaterra, né? Ele morreu na França e foi enterrado na França, na abadia de Fontevraud, junto com a mãe dele, Eleanor d'Aquitaine. Mas ele morreu de um tiro de besta. Deu um tiro aqui, não sei se tiraram direito ou qualquer coisa, ele morreu de gangrena. Né? A gangrena, até a Guerra Civil Americana, inclusive, né, as pessoas morriam muito mais dos ferimentos pós-batalha do que na batalha. Né? A gangrena. Né? Não tinha essa higiene, né? Essa coisa toda que hoje é essencial. Né? Tinha álcool nas mãos e tal. Né? Batalha, então, era pior ainda. Né? Tudo sujo, né? O cara cortou ali a ferida daquele prisioneiro, daquele ferido, vem cortar o mesmo aqui com a mesma... Não tinha essa história, não, vamos esterilizar. Não era assim, né? Quem introduziu assim essa coisa da higiene no mundo, na história do mundo, foi o Pasteur, né? Foi depois de Pasteur que tudo mudou, esgoto nas ruas, etc. Né? Água limpa, água corrente. Veio de Pasteur, né? Da ideia do Pasteur. Né? Antes disso, Então, Ricardo Coração Leão morreu de um tiro de besta em 1199. Né? A besta apareceu na Itália. A Itália era um país muito inventivo, né? Sempre foi, né? Principalmente na arte, né? Mas também nessas coisas de guerra, eles inventaram muita coisa. Foram eles que fizeram a besta na forma moderna. E eles eram contratados pelos outros países. A França contratou os besteiros genoveses para a Guerra dos 100 Anos. Né? Mas eram poucos, eles não estavam coordenados
com o resto da estratégia do exército francês e tal, então não fez diferença na Guerra dos 100 Anos, né? E, por outro lado, quer dizer, a Itália era muito boa para lutar uns com os outros, mas quando chegava um muito forte de fora, como a França, a Itália não conseguia fazer nada. As cidades independentes, aquela multidão de estados independentes da Itália, né, a França, a Espanha, dominaram largamente a Itália, né? Na Europa cristã, a besta se tornou um anátema. O uso da besta foi banido pelo Segundo Concílio de Latrão, em 1139. É claro que a ordem do Papa só valia para os cristãos, né? E anos depois, né, em 1146, o Papa Inocêncio II ameaçou os besteiros, os fabricantes da besta e aqueles que negociavam a besta com excomunhão. Os besteiros se tornaram muito bem pagos, porque é uma arma, né, que, se bem usada, era uma coisa muito letal, né? Mas o problema é esse aqui, ó. A besta tinha um alcance de 230 a 250 metros. O arco longo tinha um alcance de 180 a 200 metros. Então, assim, a besta tinha um alcance maior do que o arco longo, tá? Que era o que os ingleses usaram na Guerra dos 100 Anos, né? Mas a besta tinha um intervalo muito grande entre disparos, né? Então o besteiro tinha de colocar um novo quadrelo na haste, enrolar a corda com uma alavanca que se encontrava na parte anterior da arma até o ponto certo para o novo tiro, o que, além de requerer muita força física, demorava entre 2 a 5 minutos para você rearmar a besta, né? Então, isso era um tempo que eles não dispunham, né? Principalmente diante dos arqueiros do arco longo inglês, né? Os arqueiros ingleses conseguiam atirar facilmente 5 flechas em 20 segundos. Então, no pior das hipóteses, né, se eles poderiam, entre um tiro de besta e outro, o arqueiro inglês podia disparar 75 tiros de arco longo. Aí fica difícil, né? Bom, então aí são as armas, né? Eu queria agora rapidamente falar sobre na verdade, 3 personagens da história que tem a ver com as cruzadas, para mostrar a diferença entre o homem medieval e nós, né? Século XXI. Igualmente maus, né? Os homens são igualmente maus em todas as épocas da história, né? Porém, na Idade Média, a pessoa batia no peito, né? Batia no peito e fazia o meia-culpa e se arrependia e fazia as penitências, etc., né? Então, falava desse Filipe I, que era aquele rei da França, que não pôde ir para a cruzada porque ele estava excomungado, né? Ele nasceu em 1052 e morreu em 1108, né? O curioso desse Filipe I é que é o primeiro nome de um rei da França que não é germânico. Filipe não é uma palavra germânica, não é um nome germânico, né? Até antes dele, todos os reis da França tinham nomes germânicos, né? Carlos, Hugo, né? São nomes germânicos, né? Porque os francos eram uma tribo germânica, né? E Hitler, inclusive, se aproveitou disso na Segunda Guerra Mundial. Ele criou uma divisão que era a divisão Charlemagne, a divisão Carlos Magno, né? Para dizer, nós somos a mesma coisa e tal, né? Propaganda é... Então, Filipe é, sem dúvida, o primeiro príncipe da Europa Ocidental a receber esse primeiro nome de Filipe. Depois se tornou um nome bastante comum, né? Isso vem da mãe dele, né, que era provavelmente ancestralidade bizantina, né? A mãe dele era Ana de Kiev. E também o nome do filho dele foi Luís, o sucessor do Filipe I foi Luís. Luís e Clovis são a mesma coisa. Não parece, mas se você falar Clovis, Luís, é a mesma coisa, tá?
Bom, na primavera de 1092, Filipe se apaixonou por uma mulher chamada Bertrade de Montfort. Essa Bertrade de Montfort morreu em 1117. Né? Essa Bertrade de Montfort era a esposa de Fulk IV o Rabugento, Le Réchin. O que ele fez, o Filipe I, o rei da França? Ele repudiou a mulher dele, que se chamava Berta da Holanda, e se casou com essa Bertrade. Um concílio, o concílio de Autun, né, com 32 bispos, excomungou o rei. Porque ele era casado e ela também era casada. Né? Então era um duplo adultério. Né? Mas o casal viveu assim por 10 anos, depois dessa excomunhão. A excomunhão foi levantada em 1104. É uma coisa que eu não vou falar, mas só para... A excomunhão foi acompanhada, aquele Guibert de Nogent que eu já falei, né, pela perda do dom de tocar as escrófulas. Os reis da França tinham esse dom, né? Eles tocavam as pessoas que tinham essa doença das escrófulas e diziam assim: o rei te tocou, Deus te curará. E curava mesmo. Então, o Papa confirmou a excomunhão no concílio de Clermont. Né? Por isso ele não pôde participar da primeira cruzada. O irmão dele foi Hugo de Vermandois. Hugo, tá vendo? Nome germânico. Hugo de Vermandois. Hugo Boss, essa marca. Né? Hugo Boss é o cara que desenhou e fabricou os uniformes do exército alemão na Segunda Guerra. Tentaram diminuir, assim, vamos dizer, o valor dele por causa disso também, né? Então, Filipe, rei da França, ele teve filhos com essas duas mulheres. Com a mulher com quem ele se casou, primeiro, a Berta de Holanda, ela teve Constance de France, que se casou com Bohemundo, com o cruzado Bohemundo, né? O mais bravo dos cruzados, o maior chefe militar da primeira cruzada foi esse Bohemundo. Quer dizer, o prêmio do Bohemundo por ter ido para a cruzada não foi dinheiro, não foi nada. O prestígio que ele teve fez com que ele conseguisse se casar com a filha do rei da França. É uma honraria enorme. Todo mundo gostaria de se casar com a filha do rei da França, essa Constance. Ele casou e voltou com ela para Antioquia. Quando ele morreu, o Bohemundo, ela foi regente lá do Principado de Antioquia. Outro filho dele com essa Berta de Holanda foi o Luís VI, que se tornou rei. Né? E com a Bertrade de Montfort, essa Bertrade é o mesmo Montfort da Cruzada dos Cátaros. Tá? Simão de Montfort, da Cruzada dos Cátaros. Então, com Bertrade de Montfort, ele teve também 4 filhos, e uma delas, a Cécile de France, o nome de todos os filhos do rei da França é da França, né? Carlos da França, Henrique da França, Eudes da França, Luís da França, Constância da França, Filipe da França, etc. Né? É uma coisa... Então, essa Cecília da França se casou com Tancredo, que era aquele jovem e impetuoso cruzado, grande soldado, né, da primeira cruzada, e que ele foi junto com Bohemundo para a primeira cruzada. Então, os dois se casaram com filhas do rei da França. É uma coisa, reconhecendo o valor da cruzada. Né? Poxa, esse cara foi lá, tomaram Jerusalém, tomaram as coisas que tinham que tomar na Terra Santa, restauraram o culto cristão na Terra Santa, liberaram os sinos das igrejas que não podiam tocar na Terra Santa. Então é muito interessante isso. Agora eu vou falar um pouco sobre essa Bertrade de Montfort. Tá? A beleza às vezes é um grande problema. Né? A beleza da mulher às vezes é um grande problema. Né? Então essa Bertrade de Montfort, o pai dela e a mãe dela morreram no mesmo ano. Então ela foi criada por um tutor, né, que era Guilherme, conde de Évreux. E aí o Fulk IV, o Rabugento, né, pediu a mão dela em casamento.
Ela era muito bonita. O conde de Anjou era 30 anos mais velho do que ela. E ele era casado, mas ele abandonou a mulher e disse, não, eu não podia ter casado com a minha mulher por problema de consanguinidade. Mas não conseguia a mão dela. Como é que ele conseguiu a mão dela? O duque da Normandia, aquele que foi para a cruzada, o Robert Courteheuse, né? Ele pediu ajuda ao conde de Anjou, ao Fulk Rechamp, e o conde de Anjou disse, eu te ajudo, mas me ajuda a ganhar a mão dessa Bertrade de Montfort. Foi assim que ele se casou com ela. Né? Foi uma barganha. E aí o tutor tinha que autorizar. O tutor disse, não, tudo bem, mas eu quero também não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, foi um jogo de várias pessoas e ela casou com o Fulk com o conde Fulk de Anjou, né? Bom, desse casamento nasceu o Fulk V, que se tornou, depois da morte do Fulk IV, se tornou o conde de Anjou. E depois ele foi para a Terra Santa para se casar com a filha do rei de Jerusalém e se tornou rei de Jerusalém. Tá? Por isso que eu me interessei em terminar essa fase inicial das aulas falando dessas pessoas. Né? Agora, como é que o rei Filipe chegou nessa Bertrade de Montfort? Né? O rei Filipe estava procurando uma esposa e pediu ajuda, indicações a várias pessoas, inclusive ao Fulk de Anjou. Né? Dizem, aí começam as coisas, né? Tem muita hipótese aí, né? Que a própria Bertrade de Montfort, né? Bertrade também é um nome totalmente alemão, germânico, né? Que ela disse, olha, eu me caso com você, se você quiser, porque o meu marido, eu não podia ter casado com ele, por consanguinidade e tal. O que é que o rei Filipe faz? Né? Ele manda uma tropa para sequestrar ela e levar para Paris. Então, a tropa do rei da França sequestra a Bertrade de Montfort e leva para Paris. Né? Bom, aí ele foi excomungado. Mas teve bispo que não, excomungar não. As duas esposas que os dois tinham antes e tal, acho que eles podiam ter se separado. Sempre existe essa coisa na história, né? Mas o bispo de Chartres, não, você não podia casar. Né? Então o rei mandou prender o bispo de Chartres, mandou que o visconde de Chartres, né, Hugo de Puiseux, prendesse o bispo de Chartres. Né? Mas aí depois mandou soltar. Né? O Papa entrou em cena, né, e o rei achou perigoso. Né? Bom, pouco tempo depois dessa confusão toda, o sequestro de Bertrade e o casamento do rei, etc., morreu a primeira mulher do rei, né? A Berthe de Hollande. Aí ele falou, bom, igreja, bispos, tal, né? Eu estou livre agora. Mas demorou mais 10 anos ainda, né, essa excomunhão deles, né? Porque o outro era casado, né? A mulher dele era casada com o Fulk, né? É uma confusão, é meio confuso, mas assim, o que eu quero chegar é o seguinte, quer dizer, a excomunhão do rei Filipe, o povo não se rebelou contra ele nem nada, mas o problema é que quando o rei Filipe e Bertrade de Montfort chegavam numa cidade, as igrejas eram fechadas, não tinha missa, não tinha batizado, não tinha nada. Começou a ficar chato, né? O cara estava excomungado. Tinha um interdito sobre a França por causa do rei da França. Né? Então, onde ele chegasse, as igrejas eram fechadas. Né? Dizem também, essas coisas assim, pode ser, pode não ser, não tem nada que comprove, que a Bertrade tentou matar o filho do rei da França, que seria o sucessor dele, né? que realmente se tornou o sucessor dele, que era o Luís VI, Legros, o gordo. Né?
Então, por isso, o rei da França, Filipe, mandou o filho dele para estudar na abadia de Saint-Denis. As escolas naquela época, não tinha escola, né? Não tinha escola, vou montar uma escola. Não, a escola era nas abadias e nas catedrais, né? Era a igreja que dava o conhecimento. Ninguém se interessava por isso, né? E ele lá em Saint-Denis, o abade de Saint-Denis é uma das pessoas importantes da história da humanidade, chamado Suger. O Suger é o cara que fez a primeira igreja gótica da história. Então, Saint-Denis foi a primeira igreja gótica da história, né? Depois disso que nós estamos falando, não foi nessa hora, não existia ainda o estilo gótico nessa época, mas foi o Suger que fez a primeira estilo gótica. Mas o que eu quero chegar aqui é o seguinte, né? Os dois, quer dizer, a situação estava ficando difícil e teve um concílio, que é o concílio que reconciliou o casal com a igreja, né? Levantou a excomunhão do rei da França e da Bertrade, concílio de Beaugency, né? Nesse concílio teve um monge, né, que fez uma pregação que converteu a Bertrade, né? E a Bertrade resolveu se dedicar a Deus, né? É isso que eu digo, quer dizer, na Idade Média está tudo errado o que ela fez com ela e o rei da França fizeram. Mas chega uma hora e o cara, pô, eu errei, eu vou entrar num convento, né? Vou entrar num monastério, né? Então ela acabou entrando, esse Robert da Bricelle, esse Robert da Bricelle é muito interessante, né? Ele criou um lugar que depois se tornou a abadia de Fontevraud. Era uma fonte de Évreux, Fontevraud, né? E a Bertrade entrou nessa abadia, entrou nessa coisa do Robert da Bricelle, né? Tem historiador que diz que ela disse que ia se separar dele e não se separaram, se encontravam ainda às escondidas. Tem essas coisas na vida. Pode ser, pode não ser, né? Então ela morreu em 1117 e foi enterrada num convento que ela fundou, né? Que era o convento de Haute-Bruyère, era um convento fontevista, né? Fontevrista, né? Morreu lá, então o corpo dela está lá. Quanto ao rei Filipe, ele se achou indigno de ser enterrado em Saint-Denis. Todos os reis da França eram enterrados na abadia de Saint-Denis. Ele falou, não, eu sou indigno, eu errei muito, pequei muito. Então ele foi enterrado na abadia de Saint-Benoît-sur-Loire, São Bento sobre o Loire, né? Então ele está lá, essa pedra está lá, né? Não querendo, por causa de suas faltas, ser enterrado ao lado de seus ancestrais na Basílica de Saint-Denis, ele pediu para ser enterrado na abadia de Fleury, em Saint-Benoît-sur-Loire. Acho fantástico isso. A última coisa que eu queria falar é sobre o Fulk III de Anjou, não esse Fulk que era o marido da Bertrade, mas um anterior. Eu falei dele assim, en passant várias vezes, né, nessas apresentações todas aqui. Esse Fulk III, ele nasceu 130 anos antes da Cruzada, né? Então era na época ainda das peregrinações, né? O que é interessante nele é que ele foi 4 vezes em peregrinação a Jerusalém. 4 vezes. Ninguém fez isso na história. Não conheço ninguém que tenha arriscado, porque é um risco enorme ir para Jerusalém, né? A viagem era arriscada, mesmo em tempo de paz. Ele tomou navio na Itália, né? A possibilidade de um navio afundar não era pequena, né?
Foi 4 vezes, né? 2 como penitência, por pecados gravíssimos que ele cometeu. Pecado grave, o pai diz, não, você vai ter que ir para Jerusalém, na penitência, né? Não era rezar um Pai Nosso, né? Não era rezar um terço, etc., né? Tem que ir para Jerusalém, né? E ele foi. 2 vezes ele foi a Jerusalém como penitência, 2 vezes, mais 2 vezes ele foi por conta própria, por ele mesmo, né? E para proteger os peregrinos, né? Que iam para Jerusalém, né? Então, ele marcou a história do seu tempo por sua violência e as ações tomadas para se redimir dos seus crimes. Olha só, a primeira vez que ele foi para a peregrinação foi em 1003, a segunda em 1009. Essa de 1009, em 1035, é quando o sultão lá do Cairo, né, o Akim, tinha destruído o Santo Sepulcro, tinha destruído todas as igrejas, mandou destruir todas as igrejas da Terra Santa, né? E ele foi lá. Uma dessas vezes dizem que é porque ele incendiou a cidade de Angers, né, que é a capital do condado dele, né? Anjou é a região onde está Angers, né, a cidade de Angers, né? Outros dizem que ele mandou queimar a mulher dele viva, porque ele achou que a mulher dele tinha cometido adultério. Não vi isso no livro, tá? Mas assim, isso vi em outras coisas, mas isso tem sido repetido, essas coisas sobre o Conde de Anjou. Mas o certo é que ele pecou muito e ele foi para Jerusalém em reparação e como penitência desses pecados, né, que o padre passou. Ele foi um dos grandes construtores de castelos na Idade Média, né? Ele construiu aproximadamente 100 castelos. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Além de abadias, né? Também construiu abadias, etc., através do Vale do Loire, né? E teve muitas guerras, né? A última peregrinação dele foi um negócio assombroso, né? Ele foi porque quis, né? Então, ele quis mostrar a profundidade do arrependimento dele. É isso que eu digo, a diferença do homem medieval e do homem da nossa época, né? É o arrependimento, é o reconhecimento do pecado e das suas faltas, né? O homem do nosso tempo, não, pecado, não existe pecado, né? Não existe, e eu estou indo para Jerusalém para fazer aqui minha última penitência, né? Então, ele estava... vou mostrar uma imagem aqui, ele andando em direção ao Santo Sepulcro, né, sendo açoitado por 2 servos dele, né, que diziam o seguinte: Senhor, recebei o perverso Fulque, conde de Anjou, que vos traiu e vos negou, sendo açoitado. Olha a minha alma arrependida, ó Jesus Cristo. Então, por essas 4 peregrinações que ele fez, ele recebeu o nome de Fulque o Antigo, ou Fulque o Hierosolimitano. Hierosolimitano é o cara de Jerusalém, né? E, voltando dessa 4ª peregrinação, ele morreu na cidade de Metz, né, já na França ali, morreu lá e foi enterrado numa abadia lá. Essa aqui é a imagem dele, né? Sendo açoitado pelos servos dele, né, o torso nu, né, corda no pescoço. Corda no pescoço era um símbolo muito forte de submissão, né? Quando os ingleses tomaram uma cidade da Normandia, importantíssima, eles saíram para se entregar, os cidadãos, né, os
representantes da cidade com a corda no pescoço, né? Então tem até uma escultura famosa que mostra isso, né? Então ele está aí, sendo arrastado, né, e açoitado, e os, tá vendo? Você vê aqui os muçulmanos aqui do lado, né, observando quem é esse maluco que está fazendo isso daí, né? E só para a gente ter uma ideia, né, eu achei até muito rápida, né, a primeira peregrinação que ele fez durou só 6 meses, né, muito rápido. Ele saía da França ali, da região dele ali, no Anjou, descia a França, passava o Grande São Bernardo, né, que era um passo, o passo dos Alpes entre a Suíça e a Itália, o Grande São Bernardo. Aí descia na Itália, parava em Roma, aí continuava a descer para o sul da Itália, pegava um navio e ia para a Terra Santa, né? Ele conseguiu fazer tudo isso e voltar em 6 meses a primeira vez. Foi uma grande façanha. Então é isso, a gente agora vai começar. Terminamos, vamos dizer assim, a primeira cruzada. Então eu vou voltar depois outras cenas das cruzadas, né? A quarta cruzada, a vida de alguns desses cruzados em mais detalhe. Mas a gente vai entrar agora, a partir da próxima aula que eu conseguir dar, sobre a Revolução Francesa, que é uma coisa que dá muito o que pensar, né? E sobre a qual a gente tem muitas ilusões, as pessoas têm muitas ilusões, né? Foi aí que apareceu essa história de fake news com um nome diferente, né? Revolução Francesa. Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora da Assunção, São Luís, Rei de França. Espírito Santo.